Olá, minha gente, a paz do seu coração, estamos juntos aqui para fazermos o nosso estudo bíblico. Hoje, o último capítulo do livro do 1 Samuel, capítulo 31. Livro do Samuel, 1 Samuel, capítulo 31. Nós vimos nesse livro a história da vocação de Samuel, o chamado de Samuel, para se tornar o profeta de Israel, a experiência da sua mãe Ana, o chamado onde diz Samuel, ele diz, fala Senhor que o teu servo escuta, toda a condução de Samuel, como esse que transitou, que fez a transição entre o juiz e a monarquia, ele que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul que depois desobedeceu, a unção foi tirada de Saul e foi dada a Davi, e desde o capítulo 16, nós estamos vendo até o capítulo 30, essa experiência de Davi, que no capítulo 16 foi ungido, no capítulo 17 venceu Golias, e o 18 em seguinte, até agora nós estamos vendo que Davi foi perseguido por Saul, Saul queria matar Davi por inveja e outras realidades. E aqui nós vamos para o capítulo final de 1 Samuel, capítulo 31. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, infunde em nós o Teu Espírito, a Tua graça, para que possamos juntos compreender os Teus ensinamentos. Amém. Entretanto, os filisteus atacaram Israel, e os homens de Israel fugiram perseguidos por eles, e caíram feridos de morte no monte Gilboa. Vejam, lembre-se que no vídeo anterior, nós fizemos 2 capítulos, o 29 e o 30, e vimos que Davi, para poder fugir de Saul, ele foi morar com os filisteus, com os inimigos do seu inimigo. E ele foi muito abençoado ali e tal, porque Deus estava com ele, ganhou a simpatia de um rei, mas quando foi haver a guerra entre Israel e os filisteus não quiseram Davi por perto. Davi então volta para a cidade onde ele estava e foi providenciar aquilo, Por quê? Porque a cidade onde ele estava, a cidade filisteu, havia sido invadida, saqueada por outros povos, E Davi então com seus homens luta para recuperar os bens, as mulheres, crianças que haviam sido sequestrados pelo aquele povo que tinha buscado, que tinha lutado, os amalecitas que tinham entrado na casa de Davi, quer dizer, na cidade onde ele estava, que era na cidade do rei Aquis, dos filisteus, e ele recupera, vinga, e há essa batalha. No entanto, enquanto Davi voltava para a cidade do rei Aquis, e ali ele depois empreendeu uma batalha contra os amalecitas, venceu os amalecitas, recuperou as mulheres e crianças e vingou a cidade que havia sido destruída. Enquanto isso, lá no campo de batalha, os israelitas e os filisteus estavam ali em confronto. E aí nós vamos entrar aqui. Então Saul com os israelitas e os filisteus iam para uma nova batalha. Entretanto, os filisteus atacaram Israel e os homens de Israel. Fugiram por eles e caíram feridos de morte no monte Gilboa. Os filisteus fizeram um cerco a Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Melquizoá, filhos de Saul. Todo o peso do combate se concentrou sobre Saul. Os atiradores, homens armados do arco, o descobriram e ele tremeu fortemente à vista dos atiradores. Então disse Saul ao seu escudeiro: desembainha a tua espada e transpassa-me, para que não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis obedecer-lhe, pois tinha muito medo. Então Saul tomou sua espada e lançou-se sobre ela. Vendo que Saul estava morto, também o escudeiro se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Então morreram juntos naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus homens.
Quando os homens de Israel que estavam no outro lado do vale e os que estavam na outra margem do Jordão viram que os israelitas tinham fugido e que Saul e os seus filhos tinham perecido, abandonaram as cidades e fugiram. Os filisteus vieram e se estabeleceram ali. Isso foi a batalha de Gilboé. No dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar as vítimas, acharam Saul e os seus 3 filhos que jaziam no monte Gilboé. Cortaram-lhe a cabeça e despojaram-na das suas armas. Despojaram-no das suas armas e os enviaram à redondeza pelo território dos filisteus para anunciar a notícia em seus templos e ao povo. Depuseram suas armas no templo de Astarte e fixaram o seu cadáver no muro de Betzan. Assim que os habitantes de Jabes de Galaade souberam que os filisteus tinham feito com Saul, todos os valentes se puseram a caminho e, depois de terem andado a noite toda, retiraram do muro de Betzan os corpos de Saul e dos seus filhos. Voltando a Jabes, aí eles o queimaram. Um costume estranho em Israel. Depois recolheram seus ossos e os enterraram debaixo da tamargueira de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Então, veja. Finalizamos o capítulo, o livro de Samuel, com a morte de Saul. Uma batalha, os filisteus encurralaram, mataram seus filhos, entre eles Jonatas, um grande amigo de Davi. E, por fim, Saul se mata para não ser pego pelo inimigo. Então, Saul realiza esse ato no final. Morrem todos, né? Saul, o seu escudeiro e os seus 3 filhos. E muitos homens que estavam com ele. Filisteus vencem a batalha. Vencem a batalha. Veja, meus irmãos, assim nós concluímos o primeiro livro de Samuel. Qual é essa experiência de ler o livro? Para mim, eu nunca posso tirar do meu coração, quando a gente faz estudo bíblico, algumas coisas importantes, tá? Veja, pelo método do Padre Jonas, nós temos que encontrar em cada capítulo, em cada leitura que nós fazemos, as promessas, as ordens, os princípios eternos. E entender o que é que Deus fala comigo, não é? Qual a mensagem de Deus para mim e como eu posso colocar em prática. Esses 5 pontos é importantíssimo, né? Ou a gente pode perguntar o que é que Deus diz de mim, ou o que é que essa leitura diz de mim, né? Ou o que a leitura diz para mim. Por exemplo, o que ela diz de mim, né? Será que eu estou sendo vencido pelo inimigo, pelos filisteus? No auge da minha soberba, eu fui deixando de fazer a vontade do Senhor, fui caminhando longe dos caminhos do Senhor e por isso eu enfrentei derrotas. E enfrento derrotas como Saul. Saul, ele deixou de estar na presença de Deus, de estar na unção de Deus. Ele perseguia o ungido de Deus, muito vale pelo orgulho, pela inveja. Portanto, ele foi se perdendo e as derrotas foram acontecendo na vida dele. Quando nós estamos distantes de Deus, as derrotas vão acontecendo na nossa vida. Esta palavra diz para mim isto. E para você, o que é que diz? Aqui no nosso estudo bíblico, meu intuito é que a gente leia a Bíblia. Existem inúmeras maneiras de nós lermos a Bíblia. Todas elas devem ser lidas em espírito de oração, chamado Lexio Divina. Ler a Bíblia rezando. Ler, né? É o que a gente fala, concentra, clama ao Espírito Santo, ler, dialoga com a leitura e busca pôr em prática. Todos os dias, 15 minutos por dia, imagine isso. Onde nós poderemos chegar, né? Lendo isso vai agregando em nós, vai alimentando a nossa fé. Não somente palavras que são muito diretas, como as que tem justamente no Novo Testamento, mas é conhecer a história do povo de Israel, compreender a didática de Deus, Deus que age na história do povo,
assim como Ele age na minha história e na tua história. Deus não é alheio àquilo que a gente vive. É no dia a dia, na nossa circunstância, que nós seremos santificados. Não adianta você querer ser santo como o Padre Jonas. Não adianta você querer ter uma espiritualidade como o Frei Gilson. Não adianta. Nem eu, Emanuel, querer ter uma evangelização como um sacerdote. Por graça de Deus, como diz São Paulo, o sacerdote, o Padre Jonas, o Padre Roger, o Frei Gilson, etc., muitos bons, excelentes pregadores, ministros de Deus, eles se doam, eles acordam nas madrugadas, eles rezam, eles estudam, porque a sua única preocupação, para a glória de Deus, é o reino de Deus, é o serviço, a evangelização. São Paulo mesmo diz que os solteiros se preocupam com as coisas do alto, enquanto que os casais também se preocupam, além das coisas de Jesus, se preocupam com as coisas da terra. E é verdade, eu vivo isso, você vive isso. É trabalhar, é alimentar o nosso filho, é preocupar com o futuro, pagar as contas, né? E tudo tem subido tanto. É sempre olhar com preocupação, assim, uma preocupação tranquila, né? Vamos dizer assim, não desesperadora, mas olhar com preocupação com tudo que está acontecendo no mundo. Então, essa experiência, Deus, Ele vai me santificar, eu, Emanuel, sendo pai, sendo esposo, sendo amigo, sendo trabalhador, é ali no dia a dia, convivendo com as pessoas que estão ao meu lado. Então, eu não posso pensar e querer ser santo, eu quero acordar 3 da manhã para rezar, eu quero acordar a tal hora. Você pode fazer isso por um determinado momento, mas às vezes o seu filho acordou a noite inteira. E aí você imagina você fazer isso, brigar com seu filho que acordou a noite inteira, porque ele está te atrapalhando do sono, porque você tem que acordar 4 horas para rezar o texto, 5 horas para rezar o texto. Entende? Deus, Ele quer nos santificar na nossa história, acordando ali com o nosso filho, sem querer, sem gostar de acordar, mas acordar por amor, para cuidar, para ter paciência. Dito isto, Deus, Ele entra na história do povo de Israel para salvá-lo. Conhecer essa história é conhecer esse povo escolhido, que foi um povo abençoado, mas foi um povo que descansou de Deus, um povo que traiu a Deus, um povo que teve vitórias, porque Deus estava com ele, mas um povo que teve muitas derrotas. Nem tudo foi 100% na vida do povo de Israel. Quer dizer, muita coisa não foi. Então, vamos conhecer. Não tenha receio, fique comigo com o estudo bíblico e vamos juntos. Eu quero fazer uma proposta aqui, a partir de amanhã, no 2º Samuel. Você vai pegar a sua Bíblia, nós vamos ser fiéis aqui. Eu vou gravar esses estudos bíblicos um pouquinho com antecedência, vou tentar fazer o esforço para isso, para que todos os dias, às 9 horas da manhã, a gente tenha um estudo bíblico para você aqui no meu Instagram e no meu Facebook e no meu YouTube, tá bom? Então, a partir de amanhã, com a graça de Deus, às 9 horas da manhã, nós teremos o nosso estudo bíblico, 15 minutinhos apenas, para você fazer o estudo bíblico, tá bom? Um capítulo por dia. Vamos lá, vamos juntos. Eu quero ler esse ano ainda 1 Samuel, depois 1 e 2 Reis, e assim a gente vai seguindo, né, os próximos livros, Crônicas, conhecendo toda a história até chegar nos profetas, né, Esdras, etc. Tá bom? Vamos lá então? A partir da manhã, 9 horas da manhã, nós estaremos juntos aqui. O vídeo vai estar no meu Instagram, no meu Facebook e no meu YouTube. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Compartilhe, chame mais pessoas. E até amanhã.